E aí, aficionados de mitologia, tudo beleza? Aqui é o João e esse é o Panteão, o seu canal de mitologia no YouTube. No vídeo de hoje eu trarei a história completa daquele que é considerado o primeiro relato mitológico de uma jornada épica, o Épico de Gilgamesh. Vem comigo! A civilização suméria é considerada por muitos como o berço das grandes civilizações humanas, tendo em vista que os sumérios foram os primeiros povos a habitarem a região que ficou conhecida como Mesopotâmia, por volta de 3300 a.C. A mitologia suméria serviu de base e inspiração para várias crenças ao redor do mundo, e por meio da escrita cuneiforme, o primeiro sistema de escrita da história, os sumérios escreveram em 12 tabuletas de argila o poema do Épico de Gilgamesh, que teria sido um mítico rei da cidade de Uruk, uma das principais cidades sumérias, que tinha como seus deuses protetores a enigmática deusa do amor e da fertilidade, Inanna ou Ishtar, como ficou conhecida pelos babilônios, e o deus do céu, Anu. Esses deuses serão muito importantes nessa história. De acordo com os manuscritos, Gilgamesh era um guerreiro, filho de uma deusa encarnada chamada Ninsun, e de outro rei sumeriano chamado Lugalbanda. Porém, em algumas interpretações, Ninsun teria se relacionado com uma espécie de íncubo, um demônio sexual. Em outras, Lugalbanda se assemelha mais à figura de um anjo. Sendo parte deus, Gilgamesh possuía uma força esmagadora e derrotava seus oponentes com facilidade, sendo uma figura temida tanto por seus inimigos quanto pelo seu próprio povo, uma vez que a sua soberba e arrogância era tanta que ele tomava à força as mulheres da cidade e submetia seu povo à escravidão, os obrigando a construir grandes monumentos em sua homenagem. Insatisfeitas com a situação, as pessoas de Uruk pediram a ajuda dos deuses, e o deus primordial Enki, o deus da criação, decidiu criar uma criatura que estivesse à altura de Gilgamesh e pudesse enfrentá-lo para livrar o povo da opressão. O deus então usa a sua saliva e o barro para moldar esse ser, que foi chamado de Enkidu, a criação de Enki. Ele tinha uma forma humanoide, não possuía um gênero definido, e tinha chifres de boi, muitos pelos pelo corpo e grandes cabelos cacheados. Enkidu foi colocado em uma floresta afastada da civilização e passou a viver com os animais e a aprender com eles. Ele se compadecia pelo sofrimento dos animais e sempre que se deparava com armadilhas deixadas pelos caçadores, ele as desativava, porque sabia que aquilo fazia os seus companheiros sofrerem. Até que em certo dia, um grupo de caçadores avistou Enkidu. E assustados, decidiram ir até Uruk, avisar Gilgamesh. O rei, então, curioso com o caso, decidiu enviar uma das sacerdotisas de Ishtar, a deusa do amor, até a floresta para seduzir a criatura. A sacerdotisa, então, ao perceber que Enkidu se aproximava, começou a se despir para atraí-lo. A criatura, que nunca tinha tido contato com os seres humanos, ficou impressionado com o que viu e copulou com a sacerdotisa durante 6 dias e 6 noites inteiras. Mas a partir desse momento, os animais passaram a ver Enkidu como um ser impuro e não permitiram que ele continuasse vivendo nas florestas. Eis então que Gilgamesh tem um sonho premonitório, onde ele carregava com dificuldade um grande meteoro nas suas costas, enquanto avistava o nascer do sol.
O rei, preocupado, pediu que sua mãe, Ninsum, o aconselhasse. A rainha deusa, então, interpreta que logo chegará um guerreiro, que será um parceiro de Gilgamesh, e o ajudará a superar os seus desafios. Gilgamesh fica animado, porém, ao mesmo tempo ele desconfia que esse guerreiro possa ser, na verdade, um usurpador. Nesse momento, Enkidu estava a caminho de Uruk, e quando a criatura chegou na cidade, as comparações com o rei foram inevitáveis. Ao avistar Enkidu, Gilgamesh sente-se desafiado e, sem pensar duas vezes, parte ao ataque. Os dois acabam lutando intensamente por horas, até que, em certo ponto, os dois passam a se respeitar e criar afeição um pelo outro. Eis então que a profecia de Gilgamesh se concretiza, e ele ganha um companheiro. O rei, então, com a ajuda de Enkidu, se torna um rei menos tirano, e passa a focar seus esforços em grandes conquistas e aventuras. Uma dessas aventuras foi a jornada de Gilgamesh e Enkidu para enfrentar o monstro Humbaba, que é considerado o primeiro monstro mitológico descrito na história, que assombrava a sagrada Floresta dos Cedros e tinha um tamanho gigantesco, sendo uma criatura quimérica com traços de diversos animais, como cabeça de leão, grandes chifres de touro e uma cauda de serpente. O monstro era capaz de cuspir fogo, e a sua expressão era considerada a própria imagem da morte. Ninsum, preocupada com seu filho, orou a Utu, o Deus Sol, para que esse iluminasse o caminho de Gilgamesh e o ajudasse a vencer o monstro. Enquanto isso, Enkidu estava apreensivo, pois durante a viagem acabou tendo uma visão, em que o monstro devorava ele e seu companheiro. Mas Gilgamesh não se deixou intimidar. Quando chegaram até Humbaba, os dois guerreiros se depararam com uma grande tempestade de vento, que cercava o monstro e o imobilizava. Eis então que Gilgamesh percebe que essa era uma intervenção divina. E Enkidu, que já estava com medo do monstro, pede a Gilgamesh que aproveite a oportunidade para decapitar Humbaba. E o rei o faz com um só golpe de sua espada. Gilgamesh e Enkidu retornam triunfantes para Uruk. Porém, o que ambos não sabiam era que Ishtar observava os dois em segredo. E impressionada com os feitos do rei de Uruk, a deusa do amor decide visitá-lo. Porém, Ishtar, apesar de ser uma deusa do amor, possuía um macabro histórico nas suas relações, uma vez que todos aqueles que tinham um caso com a deusa acabavam tendo um trágico destino. Por conta desse fato, Gilgamesh rejeitou os charmes da deusa, mas isso não ficaria impune. Ishtar ficou furiosa e exigiu que o deus do céu Anu criasse um monstro tão forte quanto Humbaba, que fosse capaz de matar Gilgamesh. O deus, que também não aguentava mais a afronta do rei de Uruk, cria um grande touro com chifres enormes e flamejantes, que possuía a força de 300 homens. O animal divino ficaria conhecido como Gugalana, o touro do céu. Mas apesar da força do touro, a dupla de guerreiros já não se intimidava na presença de monstros, uma vez que a vitória sobre Humbaba havia os deixado ainda mais arrogantes e cheios de si. Sendo assim, ao lutarem com todas as suas forças, Gilgamesh e Enkidu derrotaram Gugalana. E para intimidar ainda mais os deuses, principalmente Ishtar, que já estava com a sua paciência esgotada, Enkidu esquarteja o grande touro, e de Uruk ele atira os seus pedaços na cara da deusa do amor, que estava no céu,
E ainda diz: se eu pudesse alcançá-la, faria o mesmo com você. Ishtar e Anu chegaram ao seu limite. A afronta de Enkidu não podia ser perdoada. Dessa forma, os dois deuses decidiram retirar a vida do companheiro de Gilgamesh, por meio da enfermidade. Enkidu ardeu em febre e faleceu nos braços do rei, que chorou e gritou por dias a fio, pela perda de seu amado parceiro. Quando passado o tempo do luto, a morte de Enkidu fez Gilgamesh se atentar a um fato ao qual o rei nunca havia parado para pensar. Ele também era mortal. A sua descendência o fazia parte Deus, mas a sua existência era efêmera. O rei foi tomado por imensa preocupação e, aconselhado por Ninsum, partiu em uma jornada em busca da imortalidade. O rei deveria encontrar Utnapishtim, um de seus ancestrais que conseguiu ascender ao posto de divindade. Para isso, ele devia atravessar os portões do Sol Poente, que eram grandes portões sagrados guardados por vários animais. Gilgamesh, que agora temia por sua vida, rezou para que o deus da lua, Nana, o trouxesse coragem para seguir em frente. O rei então derrota os inimigos no caminho e abre os portões sagrados. Gilgamesh se depara então com uma grande árvore mágica. Na frente dessa árvore estava uma deusa. Seu nome era Siduri. E ela tentou mostrar ao rei que, apesar de a sua vida ser finita, ele poderia encontrar a felicidade. Porém, Gilgamesh não a deu ouvidos. Para ele, ser imortal era o mais importante. Então Siduri enviou o rei até Ur-Shanabi, um barqueiro que cruzava o mar cósmico, e levaria Gilgamesh até uma ilha sagrada, onde Utnapishtim o aguardava. O ancestral de Gilgamesh e sua esposa teriam sido sobreviventes de um grande dilúvio divino, que aconteceu há muito tempo e devastou o mundo. Devido a esse acontecimento, os deuses decidiram conceder a imortalidade ao casal. Sendo assim, Utnapishtim explica ao rei que o destino do homem é a morte por conta da vontade dos deuses. E assim como aconteceu com ele, Gilgamesh ascenderia ao patamar divino somente se os deuses assim quisessem. Decepcionado pela sua jornada ter sido em vão, o rei dá meia volta para retornar a Uruk. Porém, Utnapishtim se compadeceu com a coragem e determinação de Gilgamesh e decidiu lhe dar de presente uma flor, que podia transformar aquilo que era velho em novo. Agradecido, o rei pede a Ur-Shanabi que o leve de volta. Mas no caminho até a árvore mágica, Gilgamesh decide se banhar nas águas do Oceano Cósmico, para chegar a Uruk um pouco mais apresentável. Mas isso foi um erro. Assim que o rei entra na água, uma grande serpente abocanha a flor, e no mesmo momento ela troca de pele e se torna uma cobra nova. Gilgamesh, entristecido, retorna a Uruk de mãos vazias, mas com uma grande bagagem de aprendizados. Assim, o rei decide viver a sua vida da melhor forma que conseguir, dando valor aos pequenos detalhes. E o vídeo de hoje fica por aqui, aficionados por mitologia. A mitologia suméria é pouco conhecida, mas tem histórias extremamente interessantes que foram essenciais para a construção de outras culturas e mitologias. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre essa e outras mitologias, então deixa seu like, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal para me apoiar. Também não esquece de ativar o sininho para sempre receber as notificações. Até a próxima!